A gente agora vai falar de Judas, que era o traidor, e o Senhor deixou que Judas andasse com ele. Alguns teólogos vão dizer até que Judas, ele se ofereceu para estar com Cristo, porque em uma passagem bíblica, a palavra vai dizer que um disse a Deus assim: Senhor, aonde tu ires, ireis contigo. E muitos consideram como Judas dizendo isso ao Senhor, e ele não deu resposta. Então dá a entender como se Judas se oferecesse ao trabalho e fosse com Cristo em sua caminhada. Apesar de não ser certo, é uma das interpretações. Mas eu quero que você entenda o que Judas era. O que Judas era. Judas era aquilo que Satanás quer fazer em nossas vidas. Judas, ele era o ladrão. Mas o Senhor, ele quer nos mostrar algo hoje. Ele quer nos trazer uma representação para com que a gente possa compreender e para com que a gente possa viver, mesmo sabendo de algumas situações. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em João, capítulo 13. Meus irmãos, eu gostaria de deixar bem claro a todos que eu não menciono a palavra de Deus e não trabalho com a palavra de Deus por aquilo que eu quero considerar. Eu trabalho a palavra de Deus com aquilo que o Senhor me traz em oração. E fico preocupado quando o Senhor ainda não me entrega uma palavra. Quando eu sei que eu vou trazer uma palavra e falo: mas Deus, cadê a palavra que o Senhor quer que entregue? Eu vou usar dos meus estudos que eu tenho. Então a minha preocupação é em trabalhar aquilo que Deus quer que eu trabalhe, não aquilo que eu quero trabalhar com a igreja. Está entendendo? João, no capítulo 13, do verso 21, o traidor indicado. Quando eu li esse texto aqui, eu achei ele muito forte. Mas engraçado que eu já li esse texto tantas vezes. Mas dessa vez, quando eu li, eu achei ele forte, pesado. Que diz assim: ditas essas coisas, angustiou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali mostrava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendia fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisa para a festa, ou lhe ordenará que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Aqui mostra claramente que Judas cuidava do que era recebido entre os discípulos. E agora, aqui no verso 12, do 4 ao 6, vai nos deixar claro que Judas, o dono que cuidava da bolsa, ele trabalhava dessa forma. 12, do 4 diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Meus irmãos, aonde que nós vamos entrar agora é que é o especial. A gente sabe que Judas cuidava, ele era tesoureiro, né, do grupo. A gente sabe que Judas era ladrão. A gente sabe que Jesus, ele já sabia quem era Judas.
Mas a gente sabe que Jesus, ele colocou Judas nessa posição. Mas por que Jesus vai colocar Judas nessa posição? Por acaso, eu ou você teria a mesma coragem? Você teria coragem de colocar uma pessoa que você sabia que era ladrão para cuidar de um dinheiro? Você teria coragem? Alguém aqui teria coragem de fazer isso? Mas Jesus teve coragem de fazer isso, mesmo sabendo quem era Judas. Irmãos, o principal dessa mensagem, aonde eu quero chegar, é para você entender que Judas, Satanás, ele faz o mesmo. Ele tira, ele rouba. Assim como Jesus tinha Judas, e ele tinha colocado Judas do seu lado, e Judas roubava o dinheiro que estava dentro dessa bolsa, e nada se faltava para esses discípulos. Mesmo Judas furando o saco para tirar dinheiro, aparecia mais e os discípulos continuavam seguindo em frente. Os discípulos continuavam adorando a Deus, os discípulos continuavam ouvindo a Deus, os discípulos continuavam pregando o Evangelho. Da mesma forma Deus faz com a gente hoje, porque tem alguém que ainda quer nos tirar algo, seja da tua vida que tire a tua saúde, seja que tire o teu sossego, seja que tire a tua paz, seja que tire o teu financeiro, seja que tire o teu filho, ou seja que não te dê algo. O Senhor nos mostra que tem como a gente seguir em frente, mesmo que tenha alguém nos tirando alguma coisa. Mesmo que Satanás ele se esforce para arrancar o que você tem, o Senhor te diz: continue seguindo em frente, porque de tudo que ele te tirar, eu tenho para te dar em dobro. De tudo que ele conseguir perceber onde tem alguma situação que ele possa mexer na tua vida, eu ainda tenho para te dar em dobro.